Ah, é difícil estar aqui, né, Reginaldo? A gente olha assim, eu estava no começo da igreja, a igreja estava vazia e começou a encher um pouquinho mais, né? Não está full, mas tem bastante gente aqui, né? Que bom. Irmãos, eu queria que você estivesse abrindo sua Bíblia no Salmo de número 8. E nós vamos ler uma parte desse Salmo nessa noite. Quem achou, diz amém. Quem não encontrou, diz misericórdia. A gente espera mais um pouquinho. Deu, gente? Bora lá? Salmo 8, versículo 4. Pode ler? Todo mundo? Diz assim: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Só até aqui, irmãos. Você pensa, você tem o costume de pensar? Né? Mais ou menos. Ah, o Valdir está aqui, né, Valdir? Hoje de manhã você judiou de mim, né? Eu falei que ia dar o troco em você, né? Judiou, pegou eu e o Tarso, né? Você pegou de manhã, né? Brincadeira, bonitinho, né? Mas tá bom. Gente, pensamentos, né? Pensamentos. Eu puxei lá na internet, né? E diz assim: pensamento, em seu sentido mais comum, refere-se a processos cognitivos conscientes que podem acontecer independentemente da estimulação sensorial, muitas vezes. Suas formas mais visíveis para nós são o julgamento, o raciocínio, a formação de conceitos, resolução de problemas e a deliberação. Isso é o que a gente consegue obter lá pelo dicionário, né? Para ser capaz de lembrar-se de alguma coisa, continua, né? O cérebro precisa passar pelo menos por 3 estágios: obtenção da informação, a consolidação dessa informação e a recuperação, que é a capacidade de rememorar, de trazer a vida, de trazer a lume novamente aquele fato, né? aquele estado. Então, o pensamento é muito comum para nós, né? Ninguém aqui vive sem pensar, né? O pensamento é aquilo que é trazido à existência através de uma atividade intelectual. Por esse motivo, nós podemos dizer que o pensamento é produto da mente, que pode surgir mediante atividades racionais do intelecto e por abstrações da própria imaginação também. Quem já se viu pensando em nada? Quem já se viu pensando em coisas mais fúteis, mais corriqueiras da vida? Todo mundo pensa alguma coisa, né? Se lembra de alguma coisa. Mas é interessante, né? A filosofia e os estudiosos desses tempos, né? Eles também raciocinam muito sobre os pensamentos, né? Quem não conhece René Descartes, né? Quem estudou, quem está fazendo o ensino médio aí, né? Descartes, né? Filósofo, matemático. Mas ele fala, é dele a frase, qual a mais famosa frase dele, André? Penso, logo existo. Penso, logo existo. Interessante que ele vivia um momento de extrema frustração na vida dele, diz quando ele criou isso. Porque, olha, o matemático, filósofo, né, físico conceituado já, ele não encontrou no saber, em todo o conhecimento dele, alguma coisa que desse sentido maior à vida dele agora, nesse momento. E ele queria alguma coisa para a vida dele, dizem os estudiosos, que ele buscava alguma afirmação que fosse absoluta para ele. Então, por isso, ele, num dia, numa manhã, sei lá, numa noite, eu não sei quando, ele falou: eureka! Penso, logo existo. A primeira coisa absoluta, real, que ele realmente um dia enxergou na vida dele é a respeito da sua existência. Porque eu estou com dúvidas, porque eu estou buscando alguma coisa, evidente que eu existo. Daí ele criou isso, né? Penso, logo existo. Então foi a primeira verdade, o conhecimento irrefutável e inquestionável foi a respeito disso para ele. A sua existência foi a primeira verdade absoluta que ele encontrou na sua vida. Que triste, né? Quando eu digitei no Google a palavra pensamento, eu me deparei com questões como assim: como limpar o seu pensamento?
Tem gente que não para de pensar, pensa dia de noite, vive. Como é limpar o seu pensamento, né? É verdade que pensamentos atraem coisas boas ou coisas ruins, né? Tem remédio para pensamento negativo? E o mais famoso é pensamentos do dia, né? Você busca no Google, primeira coisa, pensamentos do dia, vai aquela frase de autoajuda, de motivação para nós, né? A Bíblia é interessante porque a Bíblia também nos traz algumas palavras, né? Algumas coisas a respeito de pensamento. Alguns versículos nós encontramos. Então, alguns famosos, assim, eu quis citar pelo menos 3 versículos que falam sobre isso. Isaías 55:8 diz assim: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Então aqui Deus já faz uma diferenciação sobre os pensamentos dele e os nossos pensamentos. Salmo 40, versículo 5 diz assim: muitas, ó Senhor, ó Deus, Senhor meu Deus, são as maravilhas que fizestes, e os teus pensamentos para conosco. Não há ninguém que se compare a ti. Se eu os declarasse, falasse, seriam numerosos demais para serem contados. Isso é uma visão do salmista a respeito da grandiosidade dos pensamentos do Senhor. O salmista também fala lá no Salmo 139, versículo 2: sabes quando me assento e me levanto, penetras os meus... pode falar. Pensamentos, né? Então, Deus é onisciente, Ele conhece até o que se passa dentro da minha mente, o tempo todo, né? Mas sabe, irmãos, ainda sobre pensamentos, sobre lembranças, né? Eu acho que nada é mais perturbador para o homem, para mim, para você talvez, quando a gente pensa em pensamentos, não o que eu estou pensando, mas o que o outro está pensando de Moá, né? Quem nunca se viu perturbado com isso, atire a primeira pedra em mim. Difícil, né? A gente fica naquela dúvida, mas o que estão pensando de mim? Puxa vida, deu uma trupicada aqui, já tem gente rindo, tem gente olhando assim, né? A minha roupa está torta, né? Sei lá. O que estão pensando de mim, isso é perturbador, né? No entanto, eu queria propor algo para nós hoje, né? Que nada devia nos incomodar mais ou nos chamar tanta atenção, mais do que saber o que outros pensam de nós, mas saber como, de que maneira Deus pensa em você, pensa em mim. O versículo que lemos aqui no Salmo de número 8 fala que é o homem para que dele te lembres. Sabe, irmãos, eu vejo que de alguma forma, o homem está no pensamento do Senhor. De alguma forma, Deus está se lembrando de mim e de você. Percebe isso? Perceba isso. O que Deus pensa de mim? Do que Ele se lembra de mim? O que faz do homem ser tão precioso, tão especial, a ponto de ocupar o pensamento do seu Senhor, do Criador? Pense comigo. Né? E eu queria trazer algumas verdades a respeito disso. A primeira delas, Deus se lembra de mim, primeiramente, porque Ele me ama infinitamente mais. Ele me ama. Tempo desse, de dias atrás, eu li um trecho de um livro do Tozer e dizia assim: a fé autêntica começa com o entendimento do lugar em que ocupamos nos pensamentos de Deus. Quer que eu repita? É isso? Você está anotando? Desculpa, lá. A fé autêntica começa com um entendimento do lugar em que ocupamos no pensamento de Deus. Então essa tem que ser uma verdade em nossas vidas, saber que Deus pensa, Deus tem interesse em mim, ao ponto de fazê-lo se lembrar de mim, pensar em mim e em você. Davi, ao compor o Salmo 8, ele indaga assim: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Nós precisamos ter primeiramente uma compreensão de que, embora se trate de uma pergunta, ela não é simplesmente para conhecimento acadêmico.
Não é isso. Ela trata-se de uma explicação para nós. Um pouquinho antes, a gente voltar os olhos um pouquinho para cima, o salmista ele está preocupado, porque ele olha para toda a criação, para as obras do Senhor, para aquilo que ele criou, e ele pergunta então, que é o homem para que dele te lembres diante de tudo isso, Deus? Diante de tudo isso, o salmista fica sem palavras diante daquilo. Saber o que Deus pensa de mim é o começo dessa jornada na fé. Saber o que Deus pensa de mim é o começo da minha jornada na fé. A expressão te lembres, que é o homem para que dele te lembres, então, traz implícito de que o homem está sempre na mente de Deus. O amor de Deus pelo homem talvez é a única coisa que foge do convencional. Foge do convencional. Porque é difícil compreender como Deus amaria essa humanidade. Por quê? Por qual motivo nós deveríamos ter um lugar permanente na mente de Deus? O amor de Deus pelo ser humano é algo que foge do convencional, queridos. E Deus, ele não se parece que Deus, ele não se permite esquecer do homem. Nós estamos e permanecemos nos seus pensamentos. Como toda mãe que não esquece do seu, né, Karen? Karen, né? Você esquece de dar mamar pro Samuel? Você esquece da hora? Não. O André esquece. Esquece. A Karen não, né? A Luciane às vezes briga comigo. Ah, se não for eu aqui em casa, ninguém dá comida para cachorra, né? A Luciane não esquece da filha. Não, brincadeira, Luciane. Da cachorrinha, né? A Luciane não esquece. Mas eu, Enzo, Tarso, se deixar, meu filho, a cachorra vai morrer de danição. Nem água a gente põe para ela, né? Nem água a gente põe. Mas Deus, ele tem esse cuidado, essa lembrança permanente no seu coração, né? Então, assim como a mãe que não se esquece do seu filho, o Senhor não esquece de cada um de nós. O amor divino jamais se extingue. Ninguém ensina uma mãe como amar o seu filho. Ninguém ensina. É uma coisa, imagino que instantânea, né, Lilian? Perguntar para as mães aqui, né? Porque eu não sou mãe, né, Lilian? A partir do momento que soube da gravidez, que soube que está grávida, muda totalmente a cabeça da mulher. Muda totalmente. Mesmo diante de toda infidelidade, da perversidade, da imprudência e maldade, o homem permanece na mente do Senhor, porque o Senhor o ama infinitamente mais. Nós somos a imagem, somos o orgulho, a responsabilidade e também o problema do Senhor. O homem está preso a essa teia de amor que o Senhor coloca sobre nós. Ninguém pode nos separar desse amor maravilhoso. Romanos 8:35 nos diz isso. João 3,16 fala que Deus amou ao mundo de tal maneira, e eu não sou capaz de imaginar o que seria essa tal maneira. Eu conheço, porque o versículo continua dizendo que ele entregou o seu filho para morrer por mim e por você. Esse é o amor do Senhor por nós. Esse é o amor dele por nós. Nós estamos em seus pensamentos. Que é o homem para que dele te lembres? Que é o homem para que dele te lembres? E mais, um segundo ensino para nós hoje também, é que Deus pensa em mim, Ele faz mais, né? E Ele o faz, amando, apesar da minha fragilidade, daquilo que o homem é, pequeno, fraco, insignificante. Foi essa fragilidade que levou Davi a dizer assim, lá no Salmo 8 ainda, versículos 3 e 4, quando vejo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem para que dele te lembres, que é, e o filho do homem para que o visites. Davi ele estava considerando, irmãos, aqui a sua insignificância diante de toda a criação e admirado por perceber que Deus o tinha em mente.
que Deus o tinha em mente. Quem aqui passa os dias pensando, pensa numa coisa insignificante. Pensa numa coisa insignificante para você. Hã? Quem aqui passa o dia pensando nas formigas? O Valdir? Ah, porque a formiga deve te atrapalhar lá, deve ser, né? Né? Pensa numa coisa que você, parece que Davi está dizendo isso, Senhor, que sou eu, que é o homem, diante de tudo isso, nós somos tão pequenos, somos tão nada, tão insignificantes, tão inócuos, vazios, para merecer isso. Aliás, sob a perspectiva bíblica, o homem ele é comparado à erva, ao vapor que paira pela manhã, mas que logo desaparece em vindo o sol. Ao desabrochar da flor, que em poucos dias murcha, e se vai a sua beleza, o homem é como a erva que cresce de manhã e murcha ao anoitecer. Olha só. Tiago 4,14 diz assim: Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, Tiago está dizendo. Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo desaparece. O homem não é nada, gente. O homem não é nada. Vai-se alguns anos, mesmo depois, talvez, do homem mais célebre do mundo, passa-se alguns anos e as pessoas começam a se esquecer. O homem é nada diante de tudo isso. O homem não é nada. Mas eu pergunto para nós hoje, por que então o amor eterno do Senhor estaria preso a algo tão frágil, tão pequeno, tão nada, tão sem valor? Sabe, irmãos, eu não sei por que Deus me ama, mas eu agradeço todos os dias por isso. Isso tem que estar na nossa mente. Eu não sei por que Deus ama a mim, mas eu agradeço todos os dias, porque eu sei o que eu sou pó. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu não mereço. Mas eu agradeço todos os dias por esse amor maravilhoso. Os pensadores desse mundo dizem que o maior de todas as fragilidades do homem, a maior de todas as fragilidades do homem é a sua ignorância. Jamais conseguiram até hoje responder satisfatoriamente a qualquer uma dessas perguntas. De onde viemos? Como chegamos aqui? O que somos? Por que estamos aqui? Para onde estamos indo? E vem teorias, e vem coisas, e vem pensamentos, vem filósofos, vem gente de tudo quanto é canto dizer, mas ninguém consegue expor isso com clareza. Nós conhecemos, sabemos de tudo isso. Toda a cosmovisão humanista, ela argumenta contra esse amor maravilhoso de Deus, toda ela. No entanto, mesmo isto não é capaz de remover o homem dos pensamentos do Senhor. O mundo inteiro caminha contra Deus. E o tempo inteiro o homem está nos pensamentos do seu Senhor, Deus. Sempre esteve. Nada pode nos separar, Romanos 8:38. Mateus 6:27-30, ele diz assim: Qual de vós, por ansioso que esteja, um pouco mais sobre a fragilidade humana, né? Pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? A medicina tem vindo aí com tanta força, com tanto conhecimento, com tantos preparos, com tanta ciência, para prolongar a vida do homem, mas quem é que pode esticar um pouquinho mais? Quem é que pode esticar um pouquinho mais a vida de um homem? E nós sabemos que há doenças que até hoje não têm sequer prognóstico de cura, de libertação, enfim. O homem é finito. O homem é finito. Como o vapor que... Não é? Qual de nós podemos? Nós não podemos, irmãos.
somos finitos, somos entregues a isso todos os dias. Mas sabe, irmãos, a fragilidade do homem não é o final, não é o fim, não é só isso que me admira. E não é só isso que admira o salmista também. A fragilidade do homem não é o pior que pode ser dito dele para ocupar o pensamento do Senhor. Compreender que Deus ama algo tão frágil pode até parecer fácil, difícil mesmo é entender por que Ele amaria o iníquo, o pecador, algo tão sujo. Então eu posso dizer que Deus me ama, não é verdade? Por isso eu ocupo os pensamentos dele. Eu posso dizer que Deus pensa, lembra de mim, apesar da minha fragilidade. E eu posso dizer que também Deus se lembra de mim, apesar da minha iniquidade. A história ela é a acusação de toda a humanidade. Toda a humanidade. Basta olhar para ela, para o passado, e encontrar incontáveis evidências a respeito da maldade humana e da iniquidade humana. A conduta diária do homem é evidência dessa iniquidade. A conduta diária do homem. Não houvesse Deus vindo à Terra, não houvesse Deus interagindo com a humanidade, nenhum de nós buscaria. O profeta fala que busquei, olhei na terra, né, lá no profeta, alguém que praticasse o bem. E diz que não encontrei. Não encontrei. Essa palavra, primeiramente, ela se refere ao caráter de uma ação reprovável. Ela enfatiza o estado de rebelião, de impureza do homem em relação a Deus. Isaías 64, 6 fala que nós somos como trapo de imundícia diante do Senhor. Trapo de imundícia, não servimos para nada, somos sujos, somos imundos. Somos imundos. A Bíblia diz que a iniquidade, ela tem sede, ela tem morada onde? No meu, né, Zuila? No meu, Jeremias 17, né? Jeremias 17 fala isso para nós, versículo 9. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Sempre que eu leio, eu lembro de você, né? Que você fala que quando tomou coisa, tu assustou, né? Nossa, mas... E deveria assustar, trazer assombro ao nosso coração de fato. A iniquidade tem sede no nosso coração. Jesus também disse isso, diz que de onde provém tudo isso, senão de dentro do coração do homem, do nosso coração. Ela é inspirada por Satanás, Mateus 13, 19, 1 João 13, 12, e ela também é descrita como um mal progressivo e contagioso em suas manifestações. E nós temos visto isso durante os sermões expositivos do pastor Felipe aqui, em cima de Samuel. Se a gente pensar, por exemplo, na vida de Saul. Saul está melhorando? Ou a iniquidade dele só tem aumentado, versículo a versículo? É isso. Ela é um mal progressivo. Jesus condenou a prática da iniquidade, explicando que ela será o grande motivo para a perdição de muitos. O nosso Senhor falou também que nos últimos dias ela se multiplicará, a ponto dele arrazoar assim com os que ouviam: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. A iniquidade. Entretanto, eu e você permanecemos na mente do Senhor, apesar da sua iniquidade. Santo Deus. Meu Deus. O apóstolo Paulo arrazoou também a respeito disso, falando sobre a iniquidade. Romanos 6,19, ele fala que antes nós éramos escravos da impureza, escravos da iniquidade. E lá em Tessalonicenses, ele vai falar a respeito do homem da iniquidade, se referindo ao anticristo.
A iniquidade paira na nossa geração, paira nesse mundo. O homem, no seu estado de rebelião contra Deus, entende que o pecado e a permanência nele como sendo algo comum, corriqueiro. Corriqueiro. O mundo aí fora pratica sexo sem se preocupar com isso. É comum, é normal. A infidelidade aí fora é algo que passa desapercebido para muitos. Não é verdade? O troquinho da padaria que o cara entregou a mais, né? Enfim. É algo corriqueiro, normal, correto. E algumas coisas, muitas vezes, aceitáveis. Aceitáveis. Para a moçada aí fora que tá fazendo ensino médio, primeiro ensino fundamental, faculdade, receber uma colinha lá na hora da prova, né? Uma lembrancinha, né? Um recadinho do colega, né? Na hora da prova, ajuda, né? Iniquidade. Uma mentira para se safar de uma bronca do chefe é normal, é comum. Para escapar de uma bronca da mãe, do pai, é comum, é normal. É corriqueiro. Não deve ser errado, não deve. Não pode ser errado, afinal de contas, né? Puxa vida, eu estou me dando bem, por que vai ser ruim? Né? É corriqueiro. Na verdade, irmãos, a iniquidade, ela demonstra toda a natureza depravada e corrompida do homem, revelando seu coração endurecido e incapaz de produzir arrependimento. A pessoa que não reconhece a própria iniquidade, ela é incapaz de se arrepender. Ela tem um coração endurecido, petrificado, duro, difícil de quebrar. E o Senhor não tolera o coração duro. Não tolera. Mas a culpa não é minha, a culpa é de Deus, não é verdade? A culpa é de Deus, né? As pessoas olham para o mal do mundo e não percebem que o problema é a iniquidade do homem, é o pecado que habita. É o pecado que habita. E aí não conseguem entender o porquê Deus permite que o homem morra, que a gente fique doente. Quando a pergunta deveria ser, eu não entendo por que Deus permite que o homem viva diante de tanto mal. A pergunta não é por que Deus permite que o homem morra, é o contrário, é porque Deus permite ainda assim que o homem viva. Sabe, diz que certa vez um rapaz chegou para o seu pastor e confessou para ele que ele não entendia esse amor de Deus. Ele não podia compreender esse amor de Deus. Sabe, ele chegou para o pastor depois de um dia radiante, porque finalmente ele havia entendido. Quando lia Gênesis 6, a respeito de toda a maldade humana lá, e ele falou, quando Deus diz assim, olha, eu, na verdade, me arrependo de ter criado o homem. Lembra dessa passagem lá? Para Noé, que antecedia o dilúvio? E, na verdade, eu me arrependo de ter criado o homem. E Deus usa uma palavra lá interessante, ele fala que sentiu partir o coração. Na minha versão diz que sentiu o coração, pesar no coração, Deus falando. E aí esse garoto chegou para o seu pastor e falou, olha, ninguém se decepciona, pastor, eu entendi, porque ninguém se decepciona por aquilo que não ame. Deus o amava, Deus ama a humanidade, Deus pensa nela. O homem não passa desapercebido na mente de Deus. Não, jamais. Jamais. O Altíssimo nos ama, senão jamais teria sofrido numa cruz por nós. Ele foi chamado nas Escrituras de homem de dores. Isso lá em Isaías 53, 3, nós lemos bastante isso no semestre passado, aqui na escola dominical. Lemos muitas vezes, homem de dores. Certamente a dor que mais partiu o coração do Senhor foi o seu pecado. Foi o pecado. Assim é o amor de Deus. Ele me ama, Ele te ama, porque Ele é Deus. Porque se Ele fosse homem também,
Não. A minha tendência para quem pisa no meu calo é devolver o pisão, né? É assim, Real? Você, é? Pô, mas você estava no louvor aqui, velho? Sério mesmo, pô? Brincadeira. É, a minha tendência para quem pisa no meu pé, para quem me ofende, é revidar. Se Deus fosse homem, não amaria. Mas Ele nos ama, porque Ele é Deus e nós estamos fixos na mente dEle. Ainda que sejamos espiritualmente depravados, intelectualmente cegos e moralmente corruptos, Deus está a dizer, lá como lá em Isaías 49:15, ainda que uma mãe se esqueça do filho a quem ama, que amamenta, né? Eu, todavia, não me esquecerei de ti. E ele falava isso para uma nação corrupta, uma nação impura, uma nação que o havia trocado por outros deuses, uma nação infiel. E Deus traz essa palavra de amor, de cuidado, de zelo. Eu, todavia, Israel, não me esquecerei de ti. Nunca, nunca, nunca. Isaías capítulo 1, eu gosto desse versículo, irmãos. Diz assim, Isaías capítulo 1, versículo 18: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Deus tem um plano de restauração maravilhoso para cada um de nós. Não é do feitio, não é do plano do Senhor que o homem permaneça no pecado. Pelo contrário, nós estamos em sua mente, nós estamos em seus planos, e Ele tem algo maravilhoso para nos revelar. Nós temos isso, irmãos, como uma promessa, como um compromisso de Deus pelo homem. Ainda que eles sejam vermelhos, ainda que eles sejam sujos, eles se tornarão brancos como a neve. Isso é uma promessa, é uma certeza, é um compromisso de Deus para nós, irmãos. É um compromisso do Senhor para nós. E a gente precisa fundamentar a nossa vida nessa verdade. Por causa disso, porque estamos em sua mente, não permaneceremos na iniquidade, no pecado, na impureza. A paixão de Deus pelo homem o move a promover uma redenção para todo aquele que a Ele se achegar. Por isso Ele estendeu a sua mão para mim e para você, pecadores que somos, pobres, cegos, nus. A parte final do versículo que nós lemos lá no Salmo 8 diz assim, que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites. E sabe, irmãos, Ele nos visitou. Amém? Por que estamos no coração de Deus, na mente dEle? Porque Ele nos ama, apesar da nossa fragilidade, apesar da nossa impiedade, e porque Ele nos visitou. Tem planos para nós, para a nossa redenção. Primeiro capítulo de João diz que o verbo era Deus e o verbo estava onde? Com Deus. Um pouco mais adiante, a gente vai ler lá no versículo 14, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Habitou entre nós. Gente, por que ele me visitou? Kenosis, né? Passamos o final do ano, durante as festividades do Natal, aprendendo um pouco sobre isso. O Deus que tudo deixou a sua glória, deixou a sua majestade, e se fez homem, e veio aqui habitar entre nós, viver como nós, homem de dores que soube o que era padecer, não é isso? Ele nos visitou, Ele habitou entre nós. Simples, e por que Ele me visitou? Porque Ele me ama, ama você também, da mesma forma como a mãe acorda pela manhã e corre para o quarto para ver se seu filho está bem. O amor de Deus por mim e por você fez com que Ele assumisse uma forma humana para nos visitar. E é esse plano em relação a nós que que o levou a morrer lá numa cruz. Foi esse plano de redenção, plano de resgate por mim e por você. Esse imensurável amor de Jesus o levou a descer à terra
e viver passar pelo Calvário. Sim, pregos doeram, evidente que sim. Ele nos amou, por isso ele morreu. E pasme, ainda assim, olhamos para ele, para aquele homem, e nos afastamos dele. Apesar de tanto amor demonstrado, você já se escondeu de alguém que estava à porta da sua casa? Hã? Todo mundo dá uma risadinha. Alguém já se escondeu, né? Gente, fica quieto, faz conta que não tem ninguém. Né? Quando alguém vai te visitar? Hã? Tem gente que está dando risadinha aí, porque já fez, né? Muitas vezes nós fazemos isso para Jesus, ele está lá batendo a porta, esperando alguém abrir, ninguém abre. Mas ele está lá. Ele veio até mim e até você. Não é? Esse ato de Jesus, esse ato de amor de Jesus é que o levou a se despir, a se esvaziar e vir até aqui conosco. Eu queria que a gente pudesse abrir lá em Hebreus, capítulo 2. É um texto paralelo a esse que nós lemos. O autor do livro de Hebreus, ele cita essa passagem. No versículo 6 ele fala, antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, ele se referia ao salmista, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio, do homem. Agora, porém, ainda não vemos, mas todas essas coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, a saber, Jesus, de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. E ele continua, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos, a quem? O que o texto fala aí? O autor da salvação. Sabe, irmãos? Por meio disso, por meio de tudo que Cristo sofreu, por meio de tudo que ele viveu aqui, Deus estava aperfeiçoando quem? O autor da minha e da sua salvação. Não que Jesus não fosse perfeito, não é isso que o texto está dizendo, Gilson. Mas é para provar que mesmo através de muita luta, de perseguições, de ter vivido, passado na carne, o frio, a fome, a dor, a provação, ele pudesse mostrar para nós que ele era o Cordeiro perfeito, ele era a pessoa perfeita para ocupar aquele lugar na cruz. É isso que o texto está dizendo para nós. Sabe? Então, quando Cristo veio, se esvaziou e esteve nesse momento aqui na terra, andando entre nós, qual era a intenção de Deus? Qual era o pensamento de Deus? Mostrar para nós, revelar para nós quem era o autor da salvação. Perceba o link que o autor de Hebreus fez aqui para nós. Sabe, eu olho para todo esse sofrimento, para toda essa dor, para tudo que Cristo viveu aqui nesse mundo por mim, né? E eu falo assim, puxa vida, o que passava na mente do Senhor para isso? De novo lá para Isaías 53, que nós, o pessoal que frequentou aqui a escola dominical com o Jéter o ano passado, nós líamos toda semana, né, isso? Todo domingo pela manhã, mas lá no versículo 11 fala que Deus olhou para tudo aquilo e se sentiu satisfeito. Mesmo diante da dor do seu filho, de tê-lo entregue, ele se sentiu plenamente satisfeito. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho
do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E aí, irmãos, eu queria que a gente lembrasse que nós sempre estivemos no pensamento de Deus. Lá no Éden, quando o homem e a mulher pecaram diante do Senhor, quando não reconheceram o seu pecado diante do Senhor, qual foi o plano de Deus lá? Lá, Deus já havia colocado inimizade entre a descendência de Eva e o descendente que viria. Lembra lá? Quando Deus, mais tarde, salvou Noé e fez com que ele e a família permanecessem, em quem ele estava pensando? Em mim, em você, na humanidade. Adiante, quando ele chamou Abraão, lá da terra de Ur dos Caldeus, vem para cá, porque eu vou fazer de ti uma grande nação. Ele pensava em quem? No homem, não é isso? Adiante com Jacó, Isaac, Jacó, quem mais, gente? Moisés, adiante, para livrar o povo do Egito, que vivia lá escravo. Em quem ele pensou? No homem. Quando abriu o Mar Vermelho, o exército egípcio vinha atrás, em quem ele pensava? No homem. Quando ele levou o povo para a terra de Canaã, para habitar lá, a terra que mana leite e mel, em quem ele pensava? No homem. O homem se desviou. Quando ele levantou vários e vários juízes para julgar a nação, para dirigir a nação, em quem Deus pensava? No homem. Quando a nação se desviava, ele levantou os profetas atrás de profetas e levou o pessoal até o cativeiro. Lá no cativeiro, em quem ele pensava? No homem. Quando ele trouxe Jesus ao mundo, em quem ele pensava? No homem. No homem. Eu gosto de Jeremias 29:11, fala assim: eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Talvez muitos de nós saibamos esse versículo de cor, muitos anos. Ele é conhecido, certamente ele está nessas caixinhas de surpresa, nesses versículos do dia, nesses devocionais diários, ele está, porque é precioso. E ele nos revela que Deus tem um plano para nós e quer dar esperança e um futuro para cada um de nós. Mas olha lá para o contexto dele. O profeta Jeremias, ele estava em meio a dos momentos mais tristes da escola de Israel. A nação, ela estava desolada, ela estava cativa. Judá estava cativa por mais de 70 anos. Israel havia sido banido para uma terra estrangeira em razão da sua rebeldia, da sua iniquidade. Por 23 anos, o profeta advertiu a nação, e foi uma época sombria. Era uma época muito sombria, mas mesmo lá, de alguma forma, a misericórdia do Senhor sempre se estendeu aos lugares e tempos mais sombrios da nação e do seu povo. Porque a nação estava na mente de Deus, estava nos seus pensamentos. É por isso que os versículos anteriores também, a gente encontra lá Deus dando esperança para eles, para que o buscassem, que poderiam achá-lo. Ele os traria de volta do cativeiro, versos 13 e 14. Ele os encorajou que, mesmo enquanto ainda cativos, construíssem casas, plantassem jardins, se casassem, tivessem filhos, trabalhassem para a prosperidade daquele lugar, porque ele os restauraria um dia. Sigam suas vidas, porque eu tenho pensamentos maravilhosos para vocês. Sigam, entendam a disciplina, entendam esse tempo de disciplina, de provação. Entendam. Você está anotando, né, Valquírio? Anota aí também essa. Deus leva a sério o pecado. Deus leva muito a sério o pecado.
Mas ele leva muito mais a sério, ele é igualmente apaixonado pela redenção do seu povo, irmãos. Ele é igualmente apaixonado. Não há pecado que ele não possa perdoar. Tinha um cântico antigo que a gente cantava, né? Pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não é isso? É do seu tempo, Reginaldo? É do seu tempo? Não, eu só ouvi essa música assim, mas foi recente assim, coisa do YouTube só, né? Não há nada que ele não possa. Deus é apaixonado, não há iniquidade, não há pecado, não há culpa que ele não possa perdoar. Sabe, Jeremias 29:11, embora ele seja destinado a um povo específico, no caso a nação lá, em um tempo específico, o plano de Deus para a restauração das pessoas, da humanidade, do homem, é eterno por gerações, irmãos. Se estende até nós hoje e vai se estender até o dia que ele voltar para buscar-nos. Amém, queridos? É eterno, isso não passa. Irmãos, estivemos, estamos e sempre estaremos nos pensamentos de Deus. Nada pode afastar isso. Nada pode, irmãos. Eu queria trazer algumas implicações para nós. Precisamos entender que mais importante do que nos preocupar com o que as pessoas estão pensando é saber e compreender que Deus está pensando em mim hoje. Que Ele me tem nos seus pensamentos. Que Ele tem planos para mim. E mais ainda, mais importante do que pensar nisso é saber, puxa, o que Deus está pensando de mim agora. O que Ele está vendo agora. Lembre-se disso. 2. Podemos entender que, embora ínfimos, insignificantes diante de todo o universo criado por Deus, anota, Valquíria, tá? Apenas nós fomos pensados, idealizados à sua imagem e semelhança. Lembra que eu falei lá atrás? O salmista fez uma pergunta, mas não era simplesmente uma pergunta, era uma resposta. Só nós fomos criados, pensados e idealizados à sua imagem. Isso nos faz diferente de toda a criação, queridos. Isso nos faz diferente de tudo. Porque ele deu domínio a essa terra sobre o homem. Tem tanta coisa mais poderosa que o homem. Pensa num vulcão. Gente, pensa num cavalo, né, Valdir? Gente, por que o cavalo se deixa domar? Tem uns mais brabos, né? Mas por que um cavalo se deixa domar por um homem? Gente, é tão forte, tão poderoso, né, Valdir? Mas se deixa dominar. Somos insignificantes, mas somos a imagem do nosso Deus. Terceiro, nós podemos entender que, muito embora nascidos e concebidos no pecado, o salmista fala isso lá no Salmo 51, versículo 5, embora nascidos e concebidos no pecado, a nossa redenção em Jesus, ela foi uma realidade para Deus e continua sendo. Desde o Éden, lá no Éden, e por toda a Bíblia, nós vemos a mão de Deus, os pensamentos de Deus, Deus se lembrando da humanidade, Deus se lembrando do homem e provendo a salvação, a restauração, o trazer para si o homem desgarrado, perdido. E não fosse Deus intervir na humanidade, todos nós teríamos. Gente, pensa comigo. Por quê, né? Quanto tempo Deus levou para fazer, até chegar no homem, quantos dias foram? A Bíblia fala. 6 dias, no 6º dia fomos criados, não é verdade? Quem aqui já construiu alguma coisa, já fez alguma coisa? Eu monto o quebra-cabeça, gente, né? Mas eu acho interessante, né? Outro dia a Luciane montou um quebra-cabeça gigante lá, tal, né? Lá em casa, e foi meses para montar um negócio, né? Aí depois precisava de espaço na mesa, uma hora que enche a paciência, né? A mesa inteira ocupada por um quebra-cabeça e a gente comendo no chão, né? E aí o que a gente faz com o quebra-cabeça? Para dentro da caixa. Joga para dentro da caixa, acabou o quebra-cabeças, né?
Agora pensa comigo, quando chegou lá em Gênesis 3, né? Aí quando Deus olhou para aquilo e falou, ih, deu ruim. O que era mais fácil fazer? Hã? Ah, joga na caixa de novo, joga fora. Criou do nada, volta pro nada. Aí, mal e mal, mais 6 dias cria outro. Mas não foi assim, né? Quantos não passou já para chegar até mim e você? Não é verdade? Salmo 42, eu gosto desse versículo demais, gente. Ele diz assim, o salmista, que ele tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama. Depois eu vou chamar o Alexandre para cantar essa música. Brincadeira, Alexandre. Tá, brincadeira. Né? Tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama e colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou-me os passos. Eu queria perguntar para você, de onde Deus te tirou? De onde Deus tirou você já? Para você estar aqui hoje, sentadinho aí, bonitinho, cheirosinho, com roupinha de domingo. Hã? A Cristia fala com roupa de ver Deus. Está aí a Cristia? Está aí, ó, né, Cristia? Com roupinha de ver Deus, né? Entende? De onde Deus tirou você? Pensa, é só lembrar de onde Deus te tirou. Né? A nossa redenção sempre foi uma realidade para Deus. Quarta e última, nós podemos aprender que quando Deus nos visita, há plena salvação. Quando Deus visita a mim e você, há plena salvação. Plena salvação. Sou salvo, fui feito nova criatura, fui resgatado em Jesus. Graças a Deus. Eu estou nos pensamentos de Deus. Graças a Deus Ele se lembrou de mim. Graças a Deus. Graças a Deus. Um último versículo para nós, né? Eu gosto de trazer alguns versículos diferentes que normalmente a gente não lembra, né? Lucas 1, 68 a 69. Palavras de Zacarias. Quem foi Zacarias, gente? Pai do meu sogro, não. Meu sogro é João Batista, né? Pai do meu sogro, pai de João Batista, né? Espera aí, gente, já vou abrir lá, calma aí, estou com a mão esquerda. Ele diz assim, Lucas 1, a partir do versículo 68, ele fala assim, vamos ver o 67, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou então dizendo, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque nos visitou e nos redimiu seu povo. 69, maravilhoso, e nos suscitou plena e poderosa salvação para a casa de Davi. Amém, irmãos? Ele visitou a mim e a você e suscitou plena e poderosa salvação. Amém, queridos? Vamos lembrar disso, tá? Baixa a cabeça, vamos ter um momento de oração e agradecer ao Deus por esse visitar maravilhoso dele. Deus, meu Pai, nós somos muito gratos a Ti, Jesus. Tu és Senhor, Tu és Deus em toda a terra, meu Pai. E hoje, Deus, em especial, nós queremos louvar muito ao Senhor, entendendo e agradecendo, Deus, que Tu não és um Deus que se esquece. Tu não é como o homem, Deus, que agora faz alguma coisa, pratica alguma coisa e amanhã não se lembra nem do que comeu, meu Deus. Pelo contrário. Obrigado, Deus, porque o homem é uma peça importante no coração do Senhor, Deus. E quem há de compreender tamanho amor, Deus, a largura, a profundidade, a altura desse amor maravilhoso, Deus, que foi exercido em Cristo por nós no dia, apesar da nossa insignificância, apesar de toda a nossa iniquidade, Deus, o Senhor nos visitou, meu Pai, porque o Senhor te lembra de nós, Deus. Não fomos esquecidos nesta terra, nesse mundo, Deus. O Senhor está conosco, o Senhor está presente, Deus. Foi o Senhor quem visitou toda a nação, Deus, lá no passado, através de gerações, Deus, o Senhor tem levantado homens
e de muitas formas, de muitas maneiras, Deus, nos falado, e hoje nos falado através de Cristo, Deus, por intermédio da maior prova de amor que podia ser exercida por nós, Deus. Obrigado, Deus. Hoje nós olhamos para esse texto, Deus, e perguntamos: que é o homem para que dele te lembres, o filho do homem para que o visites, Deus? Não sabemos, Deus, não compreendemos plenamente, mas somos gratos a Ti, Deus, gratos pela Tua graça, gratos pela Tua misericórdia, Deus, gratos por esse amor maravilhoso que alcançou cada um de nós, Deus, que no decorrer desses dias, desse ano, da nossa vida, Deus, possamos rememorar isso, Deus, dizer para o nosso irmão que passa por dor, por dificuldade, por lutas, para aquele que está alegre, dizer para aquela pessoa que está desencontrada com a vida, perdida, Deus, em seus sentidos, em seus pensamentos, Deus, dizer para aquele que está sem sentido na vida, perdido, Deus, querendo tirar talvez a própria vida, e dizer para ele: olha, sabe quem lembra de você? Deus não se esquece, Deus não se esquece, você está na mente, no coração de Jesus, toda a humanidade, todo homem, está na mente do Senhor. Amém, Deus, amém, Jesus.